Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana o destaque foi o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, com sua decisão de elevar a taxa básica de juros por lá em 0,75 ponto percentual. Essa decisão aconteceu na quarta-feira e agora os juros dos Estados Unidos estão entre uma banda de 2,25% a 2,5%. E isso aconteceu dentro daquilo que era esperado pelo mercado, apesar de alguns economistas chegarem a ter cogitado uma alta aí de até 1%. E em seu discurso, Jerome Powell disse que nas próximas reuniões poderá sim haver alta de juros, mas não contratou quais serão os percentuais. Além disso, ele disse que serão estudados caso a caso e que a economia americana continua forte devido aos dados do emprego. Porém, o dado do PIB divulgado essa semana nos Estados Unidos mostrou que o país está oficialmente em recessão técnica. O seu PIB caiu pelo segundo trimestre seguido, uma queda de 0,9%. Já havia caído 1,6% no trimestre passado. E além disso, a inflação dos Estados Unidos veio forte. Veio com uma alta de 1% no PCA, que é a inflação oficial usada pelo FED para balizar sua taxa de juros. Ela veio acima daquilo que era esperado, esperava-se uma alta de só 0,6% e no acumulado desse ano já acumula uma alta de 6,8%. Lembrando que o núcleo da meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%. E esse contraste entre retração do PIB e inflação alta mostram que poderemos ter à frente uma recessão dos Estados Unidos, o que pode trazer aí um cenário de crise no mercado financeiro. Porém, esse discurso de Jerome Powell de que as próximas altas podem ser mais brandas fizeram com que as bolsas dos Estados Unidos subissem forte essa semana. O S&P 500 subiu 4,15%, a Nasdaq subiu 4,93% e o Dow Jones subiu menos, subiu 2,35%. Falando agora da China, o país asiático anunciou a criação de um fundo de cerca de 44 bilhões de dólares para poder incentivar a construção civil. Além disso, anunciou a reativação de 12 alto-fornos para a produção de aço, o que impulsionou o preço das commodities no mercado internacional. O minério de ferro subiu 14,8% essa semana e encerra com a tonelada cotada aos 117 dólares e 8 centavos. O petróleo também subiu forte, teve uma alta de 11,08%. O barril Brent, que é referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos 110 dólares e 1 centavos. Outra coisa também que impulsionou o preço do barril de petróleo foi a queda dos estoques de petróleo dos Estados Unidos. Falando agora da Europa, continua o impasse em relação ao fornecimento de gás russo. A Gazprom, que é uma das principais fornecedoras da Rússia, anunciou o corte de 50% no fornecimento de gás para a Europa. Ela vinha fornecendo só 40% e agora vai fornecer apenas 20% do volume habitual. Isso acontece devido a problemas de numa turbina e a dificuldade de manutenção que eles estão tendo devido às sanções que foram impostas pela União Europeia. Além disso, ela também cortou o fornecimento de gás para a Letônia. Por outro lado, o PIB da zona do euro veio forte, com crescimento de 0,7%. Se esperava aí um crescimento de só 0,3% no segundo trimestre. Porém, a inflação na Europa continua forte. O acumulado até julho desse ano apresentou uma alta de 8,9%, o que é um recorde para a zona do euro. Falando agora do Brasil, o nosso dado de inflação surpreendeu, mas pelo lado positivo. O nosso IPCA 15 ele veio com só uma alta de 0,13%. E se esperava aí uma alta de 0,17%. E essa inflação tão baixa se deve principalmente à lei que limitou o ICMS sobre combustíveis e energia. Isso impactou forte o nosso IPCA 15. Além disso, a queda do preço dos alimentos também contribuiu para uma inflação mais baixa. Outra notícia importante foi que os Estados Unidos removeu algumas restrições em relação à importação do aço brasileiro, o que deve favorecer as nossas empresas de siderurgia. Além disso, a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina. Dessa vez a gasolina vai cair 3,88%, o que dá aí cerca de 15 centavos a menos no preço das refinarias. Outro anúncio de redução por parte da Petrobras foi no querosene de aviação, que vai cair aí 2,5%.
Outro dado importante positivo para o Brasil em relação à taxa de desemprego. O desemprego no segundo trimestre ele ficou em 9,3%. É a menor taxa de desemprego desde outubro de 2015. O Brasil criou, com carteira assinada no mês passado, cerca de 277 mil vagas de trabalho, mostrando que o emprego continua se fortalecendo no Brasil e se recuperando após a crise da Covid-19. A alta das commodities ajudou bastante a nossa bolsa. Ela encerra essa semana com uma alta de 4,29%. Por outro lado, o dólar caiu forte, caiu 5,88%. Encerra essa semana cotado aos R$ 5,17. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra a semana com uma alta de 3,35%. Falando agora da renda fixa, os juros futuros deram uma desacelerada essa semana. O DI para janeiro de 23 ele teve uma queda de 0,05% e encerra esse mês de julho cotado aos 13,79%. Falando agora da carteira de títulos públicos, esse mês de julho, quem apresentou um excelente desempenho foram os pré-fixados. O IRFM ele encerra o mês de julho com uma alta de 1,15%. Enquanto isso, o IMA geral ele encerra o mês de julho com uma alta de 0,47%. A plataforma de venda de títulos públicos para pessoa física, o Tesouro Direto, ele apresentou aí um bom desempenho ao longo desse ano e as aplicações em títulos públicos superaram os resgates em 1,53 bilhões de reais. Para a semana que vem, nós temos dados do desemprego na União Europeia. Temos também a reunião da OPEP+, que é a reunião dos países produtores e exportadores de petróleo, que pode mexer aí com o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Temos também decisão de juros na Austrália e no Reino Unido e dados sobre a inflação da China. Nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação do payroll, que é o índice de emprego urbano por lá. Mas claro que as nossas atenções vão estar voltadas para a reunião do Copom, que acontece na quarta-feira, que vai aí decidir a nova taxa Selic do Brasil. A expectativa é de mais uma alta de 0,5 ponto percentual, levando aí a nossa taxa básica de juros para 13,75% ao ano. Muito obrigado e até a próxima semana.